O Tribunal Superior Eleitoral está em busca de parcerias com instituições e empresas privadas para financiar a vinda de representantes internacionais que vão acompanhar as eleições no Brasil. A ideia tem sido discutida na Corte como uma forma de garantir a presença dos mais de 100 convidados no pleito para supostamente reduzir o ímpeto das contestações do sistema eleitoral. As parcerias visam quitar os gastos com passagens e hospedagens das autoridades convidadas. A lista final dos visitantes e o valor necessário para arcar com tudo ainda não foi divulgado. Há a intenção de convidar autoridades de Portugal, França, Argentina, Chile e Colômbia. Zé. Olha, não há a necessidade de ficar demonstrando virtudes, demonstrando que a urna funciona e que a eleição é limpa, se realmente aqui, internamente, todos ficarem convencidos de que a eleição foi limpa e de que a urna funcionou e tudo mais. Acho que essa insistência de chamar pessoas de fora, de outro país, para convalidar as eleições, isto é sinal de fraqueza. Aquela história do filme Flash piscou primeiro. Na verdade é o seguinte, sempre houve observadores internacionais em todas as eleições. Eu cobri várias, acompanhei inclusive a ida de observadores, eles são simplesmente observadores. Eles ficam de braços cruzados olhando. Ah, vamos em tal urna. Aqui em Brasília tem um local onde existem muitas urnas. Em Taguatinga é a maior concentração de urnas, numa escola de Taguatinga. E aí os observadores entram no avião, vão no Amazonas, vão em outro lugar. É assim, esses observadores, eles não somam em nada, não contribuem para o processo. É natural, sempre houve. Assim como o Brasil foi convidado para observar as eleições norte-americanas. E os ministros do Supremo foram lá observar e não para convalidar. Dar a ideia de que esses observadores estrangeiros estão vindo para convalidar as eleições é sinal de fragilidade e fraqueza. E olha, isso fica muito caro, né? Mota. Pois é importante perguntar qual é a finalidade exata de ter observadores estrangeiros. Geralmente você faz isso quando existe algum motivo para duvidar da lisura das eleições, né? Nessas eleições, o centro do debate tem sido dominado pela questão das urnas eletrônicas. E aí cabe perguntar, os observadores vão ter alguma ferramenta, alguma possibilidade de olhar dentro das urnas, de fazer uma auditoria? É improvável que isso aconteça. Então, se eles não vão ter acesso ao sistema, acesso interno às urnas, eles vão observar exatamente o quê? Eu tenho um palpite. Meu palpite é que os observadores vão tirar fotos com ministros, vão tirar fotos ao lado das urnas, depois eles vão voltar para casa, vão fazer relatórios, e aí esses relatórios e essas fotos vão ser usadas como evidência de que não houve nenhum problema com as eleições. Ou seja, é uma ação de propaganda. E eu também acho muito estranho, não me soa bem, essa história de conseguir patrocínio privado para a vinda desses observadores. Ana. Que história estranha, né? Quais são os países aí, Vitor? Você pode repetir, por favor, os países convidados? Espera um pouquinho, Ana. Eram Portugal eu lembro que estava na lista. Deixa eu achar aqui. Eram europeus, né? A maior parte. Portugal, França, Argentina, Chile e Colômbia. Tem aqui da América do Sul também. Tá. A França usa eleições de papel, cédulas de papel, né? Engraçado que a Alemanha, que não quis usar as nossas urnas eletrônicas de primeira geração, muito velhas para o sistema alemão, não está aí na lista, né? Curioso isso. A França também não usa urnas eletrônicas e a contagem é até muito rápida. Nós ficamos sabendo no próprio domingo da última eleição francesa quem havia vencido, né? Que o Macron ele estava reeleito. Agora, vou deixar algumas perguntas aqui para o TSE, né? Se o TSE, quando esses convidados e se eles chegarem, se o TSE vai contar como um dos candidatos, um ex-presidiário condenado em 3 instâncias, como ele foi parar nas cédulas de uma eleição presidencial. Será que o TSE vai contar qual foi ali a coxa de retalhos feita
para que esse candidato, um ex-presidiário, estivesse na cédula? Será que o TSE vai contar que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal chorou em vídeo fazendo homenagem a um advogado que defendeu esse ex-presidiário condenado em 3 instâncias, com pena aumentada, inclusive? Será que o TSE vai contar que a contagem aí sob escrutínio público ela está sendo ignorada? Ela foi ignorada nas últimas eleições e vai ser ignorada mais uma vez? Não há escrutínio público. Isso está na nossa Constituição, no artigo 37, que atos administrativos eles têm que estar sob escrutínio público e que a nossa eleição não tem como fazer isso porque não existem cédulas físicas? E a última pergunta, se o TSE vai contar para os nossos convidados sobre o relatório da Polícia Federal de 2016, que eu vou repetir sim, senhor Fachin, até outubro. Os senhores vão contar sobre essa parte aqui do relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do próprio TSE. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Vocês vão dizer que essa parte do relatório da Polícia Federal é antidemocrática também? Você, Fiuza. O Luiz Roberto Barroso foi observar a eleição nos Estados Unidos da América, uma eleição onde, digamos assim, no popular, rolou de tudo. Rolou de tudo. E enquanto a lambança comia solta em todas as direções, ele voltou para o Brasil dizendo que tinha ido tudo bem. Hoje tem até um documentário que a gente recomenda aqui ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, documentário do Dinesh de Souza, sobre as 2.000 mulas votando ali freneticamente na madrugada pelo correio, naquelas cédulas voadoras, uma imundície de cabo a rabo, e o Barroso voltou dizendo que estava tudo bem. Serve para isso esses observadores que agora o TSE quer trazer para cá. O Barroso serviu para isso. Quer dizer, o Brasil não tem tanta relevância ali para dar credibilidade à eleição dos Estados Unidos, mas é isso, eles somam, disse, olha, o Barroso lá do Brasil disse que foi tudo bem, e aí assumiu o fenomenal Joe Biden. Enquanto o Barroso dizia isso, havia, por exemplo, em várias sessões, né, naqueles processos de totalização, enviados representantes dos próprios partidos tendo seu acesso barrado. Foi um escândalo, escandaloso. Nós acompanhamos, a Ana fez a crônica diária, cotidiana, dessa coleção de barbaridades que aconteceu na eleição norte-americana. Essa, por exemplo, da totalização, né, colocaram tapumes impedindo representantes partidários de ter acesso, um vexame, isso não foi esclarecido até hoje, mas voltou lá o Barroso dizendo que foi tudo bem, que a eleição foi limpa, que foi tudo certo. O TSE, para ele, se ele está preocupado com a transparência, ele tem que responder 2 perguntas. Uma, por que ele criou uma comissão de transparência e ele não observa os subsídios trazidos por essa comissão de transparência? Ele criou para quê? Isso não pode ser sinal de boa-fé, ele tem que responder essa pergunta. E a outra é, onde estão os arquivos relativos à eleição de 2018, onde o sistema foi violado para sabermos se houve fraude ou não? Dizem que foram apagados. Quem mandou apagar esses arquivos? Se o TSE não responder a essas 2 perguntas, ele não é idôneo como aí um guardião da transparência na eleição brasileira de 2022.